Polêmica lançada, quais foram os piores erros do BBB e da Fazenda do ano passado? Qual é o grande trunfo do BBB 23? Vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB 23. É o nosso aquecimento pro BBB que tá começando, vai começar, tá batendo na nossa porta já. Eu tô super ansiosa e eu sei que você também. Afinal de contas, você já sabe, você me conhece. Eu sou Ju Nogueira e é aqui no Já Contei que você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer dentro e fora da casa mais vigiada do país. É aqui no Já Contei que você tem os melhores resumos, vídeos longos, vídeos curtos, live babado, é uma cobertura completa, contando em detalhes, com tudo que você tem direito, o que vai acontecer por lá, quem disse o quê, por que a treta aconteceu, como ela foi na casa, quem tá envolvido, em ordem cronológica, tintim por tintim. Você não vai querer perder nenhum lance, né? Então se inscreve, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações, que daí pronto, você não vai perder nenhum lance. Fechou? Fechou. Pois muito que bem. O BBB 22 e a Fazenda do ano passado foram completamente o oposto um do outro. Enquanto a gente teve um BBB que foi praticamente paz e amor, com o Thiago Abravanel querendo sim fazer um BBB do amor, eles cantando a gente não vai errar não, e a gente aqui desse lado querendo que eles errassem muito, pra gente falar mal, pra gente cancelar, pra gente criticar, pra gente vibrar. Não, eles não queriam fazer nada disso. Aliás, esse foi o maior erro do BBB 22. O elenco, tanto os famosos quanto os anônimos, entraram focando no que não é o principal do jogo. Eles entraram pensando no pós, eles entraram pensando em sair, eles entraram pensando em ganhar seguidores, engajamento, publicidade, em terem um pouquinho do que quem esteve no BBB 21 teve. E isso não ia acontecer. O BBB 21 foi um verdadeiro fenômeno. Fenômeno esse que dificilmente vai se repetir. Mas existem alguns mecanismos que podem ser usados pela Globo para que o sucesso do BBB 21 seja um pouquinho no 23, será? Bom, a gente já vai chegar lá, tá? Mas no 22 isso não aconteceu nem perto. Os participantes ganharam poucos seguidores, ninguém se interessou muito pela história deles. E o porquê isso aconteceu? Porque eles entraram com uma narrativa pronta, eles entraram com medo, travados, com medo do cancelamento, com medo de um deles serem a nova Carol Conká. Mas na verdade é que nenhum deles tinha talento pra ser o que Carol Conká foi no BBB 21, porque apesar de ter sido cancelada, ela foi, um personagem fundamental pro desenrolar de toda a narrativa. No BBB 22, os participantes não tiveram as suas próprias histórias, porque estavam congelados pelo medo e talvez até pela falta de personalidade. Nenhum deles ali tinha uma coisa exatamente muito marcante, não tinha traços, características, atitudes que fizesse com que o público de fato gostasse, de fato se identificasse, porque todos estavam envoltos por uma máscara. Máscara essa que a gente pode chamar até de interesse? Estariam os competidores do BBB 22 focados apenas no interesse do que o BBB podia dar para eles? Só que tu não vai colher frutos, é impossível colher os frutos de um BBB se você não se doar para o jogo. E foi isso que aconteceu no BBB 22. Eles só queriam a colheita, mas eles não queriam semear o que iriam colher no final. Eles queriam os louros da fama, engajamento e seguidores, mas nenhum deles estava disposto a dar para o público aquilo que o público queria ver. História, verdade, narrativa. Eles de fato se colocando no jogo, se indispondo com os colegas, falando aquilo que pensavam de verdade. A gente torcia para que eles fizessem alguma coisa, para que eles tivessem uma história, para que quem achava que o outro era falso falasse de verdade na cara. Mas não, tudo ficava só pelos cantos da casa. E ainda quando essa conversa era feita nos cantos da casa, eles faziam de forma maquiando as palavras, escolhendo, pisando em ovos, com medo do que estava acontecendo aqui fora. O BBB 22 foi marcado por pessoas covardes, por pessoas que não tiveram
a audácia de ser quem verdadeiramente são. Se esconderam atrás de máscaras, se esconderam atrás do medo, mas no final eles queriam colher o que um BBB pode dar, que é dinheiro, fama, seguidores, mas eles não queriam se indispor, eles não queriam se jogar, eles não queriam jogar. E isso foi o verdadeiro fracasso do BBB 22. Quem só queria saber da grana sem fazer por onde para ganhar esse dinheiro. Já na Fazenda, a gente viu completamente o oposto. Por quê? Porque era um monte de subcelebridades reunidas, um querendo aparecer mais do que o outro, querendo dar exatamente o que o BBB não teve, querendo dar história, querendo dar narrativa, querendo dar contexto, querendo dar treta, porque o BBB foi ausência de treta. E a Fazenda foi, né, treta demais, uma treta pesada, sem limites, sem nenhuma coerência, era treta pela treta. O BBB foi de menos e a Fazenda foi demais. Uma treta sem medidas, com palavrões, né, sem medidas. As brigas eram a todo tempo por qualquer coisa. E algumas delas eram realmente forçadas. A gente conseguia enxergar uma forçação de barra para que o público quisesse ver a treta. Mas a treta pela treta não funciona. Ela tem que ter uma história, ela tem que ter uma narrativa. E na Fazenda isso ficou muito claro. Porque a Deolane brigava, xingava, humilhava as pessoas, ia pra cima, ameaçava as pessoas, e isso passou do ponto, porque não tinha toda uma história para esse exagero. Já o André, quando briga com a Moranguinho, a história que eles construíram no programa e a questão do foi traído ou foi um traidor, isso sim é um contexto de história de jogo, tem uma narrativa que vem desde o início, que a gente precisa acompanhar para entender, e é isso que faz o jogo ficar tão legal. É isso que faz as pessoas se conectarem com as histórias, tomarem partido de um dos lados e comentar sobre isso nas redes sociais e de fato engajar. Então a história da Moranguinho e do André foi muito mais relevante que a treta pela treta da Deolane, que de fato passou do limite. Então a gente teve os dois extremos, mas os dois têm uma coisa em comum, que foi o quê? A falta de verdade. Em um não tinha verdade porque todo mundo ficou quietinho sem querer se indispor, e no outro não teve verdade porque a treta era demais, era a briga pela briga, e o exagero ele incomoda, tanto pro mais quanto pro menos, e foi isso que aconteceu nesses dois realities. E é isso que acontece com o BBB 23, porque ele tem o verdadeiro trunfo de ver as duas faces da moeda e poder escolher o melhor caminho para ficar no meio termo, que é o que a audiência quer. O que a gente espera de um BBB 23? Você me conta aqui nos comentários o que você quer, né? Tem que ter a treta que a gente gosta, tem que ter romance, tem que ter intriga, tem que ter falsidade, tem que ter barraco sim, mas um barraco com conteúdo. É isso que a gente espera do BBB 23, além das mudanças de algumas dinâmicas, que a gente já viu pelos spoilers que o Boninho deu, que isso vai acontecer sim. Mudanças essas que vão forçar os participantes a, né, ter que se comprometer, a guardar um dinheiro, não dar o dinheiro para comida, para gastar num privilégio e depois ser taxado de egoísta, o privilégio do líder, né, de ter que também ter um card do poder, alguma coisa nesse sentido, e se comprometer ainda mais. Então eles já usaram de vários mecanismos dentro do jogo para fazer o competidor se comprometer e criar novas histórias, criar atrito pelo jogo. A convivência em si já é muito difícil, mas os atritos do jogo, as tretas pelo jogo, elas sim são muito importantes, elas engajam bastante e são tretas com conteúdo, com história, com narrativa, que é o que a gente gosta de contar. Então o BBB 23 tem esse grande trunfo que eu acredito que vai ser sim muito bem usado pela Globo, é o reality mais aguardado do ano, e depois do que a gente teve no ano de 2022, a gente espera que 2023 seja diferente, e eu acredito sim que o BBB 23 tem um grande potencial. Além da lista, é claro que a gente já comentou por aqui, se você perder, você pode conferir aqui nos cards de informação, todos os vídeos desse aquecimento do BBB, a gente falou sobre a lista também, e promete ser uma lista babado, tá? Eu tô bem confiante, acho que esse ano vai ser babado. E você, o que acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Lembrando que eu tô aqui todos os dias com a maior cobertura do BBB 23, aqui no Já Contei você não perde nenhum lance, fica por dentro de tudo. Eu vou contar pra você todas as histórias
histórias, todas essas narrativas em ordem cronológica, com todos os detalhes, pra você de fato entender o que aconteceu. Dorme, fica tranquilo, descansa, fica de boa, porque eu vou estar aqui todos os dias pra te contar os detalhes de tudo isso, fechou? Pois muito que bem, então se inscreve, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações, que daí pronto, você não perde nenhum lance. E eu tô de volta amanhã com mais um vídeo do nosso aquecimento BBB e muito mais. Te espero, até mais, tchau, tchau!